Bom, mais uma pergunta aqui dos profissionais e dos nossos profissionais e dos pessoal inscrito no nosso canal, que sempre formula suas perguntas, né? E essa aqui é interessante e muito frequente. A pergunta é sobre vibração. Quantos ciclos devem ser avaliados em uma medição de vibração? Ó, isso aí depende muito do caso concreto. Podemos falar, não tem uma receita, assim, tanto tempo, 5 minutos. Eu já vi pessoas realizar a medição de vibração durante 1 minuto, 2 minutos. Isso não tem sentido. Hoje, o que você tem que fazer? A própria NHO 09 e a 10, da Fundacentro, que trata da questão da vibração, determina que você vai analisar o ciclo de trabalho. Esse ciclo, você pode subdividir esse ciclo em ciclos menores, ou pode pegar um ciclo completo. Então, depende muito da situação, do tipo de exposição. Vamos pegar aqui um exemplo de um motorista de ônibus, por exemplo. Se eu pegar um ciclo dele, vamos supor que ele sai aqui, ele sai do bairro, de determinado bairro, e vai ao centro da cidade, ao centro, e volta. Ou seja, esse é um ciclo. Ele foi para o bairro até o centro e retornou. Bom, eu posso pegar esse ciclo e fazer uma medição aqui até o centro e outra voltando. Eu faço 2 medições no ciclo. Ou eu posso deixar o aparelho ligado sem desligar e fazer o ciclo completo. Então vamos supor que ele gastou 30 minutos aqui para ir e 40 para voltar. Então minha medição aí deu 70, meu ciclo deu 70 minutos. Eu posso fazer, por exemplo, pode acontecer um caminhão, uma mineradora, por exemplo. Quando ele está carregado, ele vai dar um tipo de vibração. Quando ele está vazio, um nível menor de vibração, um nível diferente de vibração. Eu posso fazer o ciclo ida, volta. Ou fazer o ciclo geral, deixar o equipamento ligado, fazendo o ciclo geral. Agora eu tenho que entender nesse ciclo, se esse ciclo é constante ou é repetitivo, ou não é repetitivo. Aí é outra pergunta que você tem que analisar. Por exemplo, no motorista de ônibus aqui, esse ciclo dele aqui é um ciclo regular, é um ciclo repetitivo? Repetitivo ele é, mas nessa repetição, nesse caso, pode ocorrer variação? Nesse caso aqui pode. Por quê? Se o motorista começa a operar o ônibus nesse ciclo, bairro, centro, no bairro centro, ida e volta. No período da manhã, por exemplo, às vezes o trânsito pode estar congestionado, mais congestionado. Então os valores serão menores. Por quê? Serão menores. Por quê? Porque ele pode ficar muito parado. Ele para muito. Aí, por volta das 10 horas, o trânsito está mais livre. Esse ciclo, essa medição vai dar um pouco maior. Porque o ciclo, nesse caso, o ciclo dá um pouco maior, que aí o trânsito está mais livre. Então, nesse caso, talvez você precisa de fazer mais de um ciclo para você, e posteriormente fazer a média, né, desse ciclo para você chegar ao um valor mais adequado. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer 2 ou 3 ciclos, depende. Eu posso fazer um horário que tem um trânsito mais congestionado e o outro que tem um trânsito menos congestionado. Eu estou dando um exemplo aqui no motorista de ônibus, que é um ciclo mais fácil.
Agora, tem outros ciclos mais complexos. Pode ter ciclos mais complexos. O operador opera um caminhão, depois opera um trator, aí você tem que analisar toda essa situação dele. Ao contrário do ruído, talvez se você tivesse vários medidores de vibração, no caso, se você, quem possuir, colocar o dia inteiro, às 8 horas medindo, seria o ideal, mas aí você não tinha nem que preocupar muito com o ciclo. Mas muitas vezes isso aí, na prática, fica um pouco difícil. Às vezes o trabalhador na vibração, ele para, ele desce do veículo, ele faz outras atividades, não é igual o dosímetro, você coloca com o acelerômetro com ele e andando, fica mais complicado, né? Então, caso a caso, nós não temos uma receita, nós temos que saber o seguinte, tem que analisar o ciclo e esse ciclo vai variar em função da natureza da exposição, como exemplificado aqui no caso do motorista de ônibus.